Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, organizado com a parceria entre as empresas Shimadzu, Catalysis e LCTech. Antes da gente começar, eu queria passar alguns recadinhos enquanto as pessoas ainda estão entrando aqui no evento online com a gente. Se vocês tiverem algum problema de áudio, se vocês tiverem algum problema com corte de áudio, aqui no chat vocês vão visualizar que a melhor opção é usar o Google Chrome ou o Firefox, então se certifiquem que vocês estejam usando esses navegadores. Em relação às nossas câmeras, vocês vão ver que nessa caixinha preta que vocês estão me visualizando, existe um ícone, o último ícone, chamado encaixar. Vocês podem deslocar essa caixa preta para a lateral direita de vocês, para que não interfiram na visualização dos slides. Qualquer tipo de dúvida técnica ou as dúvidas recorrentes durante o evento, vocês podem utilizar o chat. Os nossos apresentadores, eles vão ficar durante todo o período aqui das apresentações acompanhando, para depois tirar as dúvidas no final da sessão. E ao final também desse evento vai um certificado por e-mail com todo o material digital referente aos assuntos que vão ser explorados nesse evento. Então, em nome da empresa, em nome da Shimadzu, em nome da Catalysis e da LCTech, a gente agradece muito a presença de vocês. Para quem não conhece a Shimadzu, ela é uma empresa japonesa, uma empresa na área de instrumentação analítica. Ela está no mercado há mais de 140 anos, e aqui no Brasil a gente atua há mais de 30 anos. Nosso portfólio ele é muito extenso, e uma das nossas linhas que a gente tem é a linha de G6 GCMS, que vai ser apresentado hoje pelo nosso líder em produto da linha, no Rodrigo Kitamura. A Catalysis é uma empresa parceira já de alguns anos com a Shimadzu. A Catalysis é uma empresa aqui no Brasil que ela representa a LCTech. Ela representa várias empresas, na verdade, e uma delas é a LCTech, que a LCTech atua na parte de preparo de amostra. Então, está com a gente hoje o Renato ele é diretor técnico da Catalysis, e ele também vai acompanhar durante todo o evento, caso surja alguma dúvida, e todo o suporte para vocês. E está com a gente hoje como apresentadora a Angélica. A Angélica, ela é da LCTech, ela é da Alemanha, então a apresentação dela vai ser toda em inglês, porém eu incentivo vocês a utilizarem o chat para fazerem as perguntas para ela. Vocês podem fazer em português, e a gente vai traduzir no final da sessão e fazer essas perguntas em inglês. É claro que a Angélica vai responder em inglês essas perguntas, mas todos os tipos de dúvida, tanto a Angélica quanto o Renato, eles também vão estar disponíveis nesse evento para dar todo o suporte para vocês na parte de preparo de amostra. Bem, eu acho que os recadinhos eu passei, e aí eu queria então, antes da gente começar, apresentar um pouquinho sobre os nossos apresentadores de hoje. Bem, a Angélica, ela é engenheira de alimentos pela Universidade Tecnológica de Munique, na Alemanha. Ela foi pesquisadora no Instituto Fraunhofer de processo e embalagem por 3 anos, também lá na Alemanha. A partir de 2004, a Angélica passou a atuar com técnicas analíticas direcionadas a soluções padronizadas e automatizadas de preparação de amostra, substituindo o trabalho manual de análises em alimentos, rações e ambientais. Desde então, ela possui experiência nesta área, a qual atuou em diferentes empresas, e há 6 anos ela é Head de Vendas e Marketing na LCTech. Angélica, thank you so much to participate in our event. E aí eu já vou, então, me antecipar e apresentar o Rodrigo, que é a nossa segunda apresentação de hoje nesse evento. O Rodrigo Kitamura, ele é líder de produto na Shimadzu do Brasil. Ele possui graduação em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado direto em Química Orgânica pela Universidade Federal de São Carlos. Ele tem experiência em cromatografia gasosa, tanto na linha de G6 GCMS, como eu havia comentado, em sistemas triplo quadrupolo, e atualmente, atuando também no desenvolvimento de aplicações e suporte técnico. Então, Rodrigo, também muito obrigada pela sua participação no evento de hoje. Então, eu vou convidar a Angélica para começar
o nosso evento, falando um pouquinho aí do preparo de amostra na análise de dioxinas, furanos e PCBs, que é o nosso tema de hoje. Então, mais uma vez, eu queria agradecer em nome das 3 empresas a presença de todos, e eu desejo, então, um ótimo evento. E, como eu falei, incentivo a utilizarem o chat para todas as dúvidas que vocês tiverem, para que ao final do evento a gente possa, então, entrar na sessão de perguntas e respostas com os nossos apresentadores. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu desejo um ótimo evento. Hello, everybody from Germany. My name is Angelika Köpf. I'm representing LCTech, and LCTech is offering today, in a cooperation with Catalysis, our distributor in Brazil, and Shimatsu, the solution for dioxins, furans, and PCBs in food. Maybe you have not heard of LCTech before, but actually LCTech is providing sample preparation equipment since 1998. And we are offering products for every step between your sample towards your chromatography. And talking about dioxins, PCBs, and furans, actually, you usually have one common protocol that you have to follow before you can do the analysis. That means commonly you take your sample, but your dioxins, PCBs, and furans are saturated in the fat of the fish eventually. And that's why first you need to extract this. Then you have a mixture of the matrix, which you have to clean up, and you have to do a concentration before you can go to the analysis. And as I mentioned, we are expert in doing this application since 2013, but having sample preparation equipment since 1998. Actually, we are aware of all the problems and all the challenges that you usually face if you do this POP analysis. This happens because a lot of customers meanwhile come to us and tell us, please find a solution for that and that problem, where we know that for the extraction, actually, you need to have a reproducible and efficient extraction. But very important, and that's what we hear actually as a main problem, is the handling and to avoid downtime. That means either way, the system stops, or the staff need to stop because they get injured or they have any problem with blockage. So actually, to keep the timeline in a laboratory and keep your deadlines is a very high topic by today, and that's why this was one of the main questions we were asked. Then a second step, before you go from your extract to a cleanup step that I mentioned, you usually need to do an evaporation, but mainly and main important, an evaporation before you at the end go down to your very low volumes, a couple of microliter or no microliter at all in your before you do the analysis. And there actually the evaporation is a very crucial step, where commonly people say, oh, I just use the rotary evaporator, but they've learned that even after the best cleanup, they might lose their analytes. So that's why we were faced with the question to provide an evaporation where you avoid dryness or an overburning of your analytes. The most tedious and most critical step actually is the cleanup process, which is based on SP cartridges. And in the past, customers have worked for 3 or 4 days simply on the sample preparation before they could do the analysis. And therefore, we have, I'll show you a method and I'll show you a system to do an automated cleanup based on the same SPE cartridges, based on the same chemistry as it's in the regulation and literature, and to have a very good and reproducible analysis there as well. And again, talking about the time that customers usually spend on sample preparation, that's only one thing. But working with different personnel or working just with so many steps, every manual handling is error prone. And that's why you need to avoid too many manual impact to have the reproducibility very, very high. One topic that we hear becomes an over pressure to most laboratories are the costs and the consumables that you need per sample for this dioxin and PCB analysis, because we all know that the analysis is not paid that well anymore. And that's why we have included a couple of
techniques and thoughts to give the best possible solution, also keeping the costs factor in mind. And overall, for laboratory equipment and for your laboratories, you need to avoid blind values and cross-contamination. And this is actually what I will guide you through the next couple of minutes. I will guide you through the whole workflow that you have to undergo for dioxin, PCB, and furan analysis before you can do the analysis. That means we have different instruments because we know that it's important that you still have possibilities to change parameters in each of these protocols, that you have the possibilities to oversee and to control each of the steps individually. We don't believe in a black box. We just put an apple in and have the result, because simply history has shown this does not work. And also, if one of these causes an error, you will never find out where you have to correct in your laboratory if you don't have the control over each of the steps. And that's why I will show you each of these items and show you what we implemented by technique, by design, by knowledge to have a good workflow. Let's start with the extraction. Actually, our extraction module is called extraction. Quite simple. And what it is, it's actually performing like an automated SOX-LED in an accelerated way, so that you have a very quick and easy handling. You have a benchtop unit. It comes with pre-programmed, easy to use methods on this touchpad. You also have a report function, so you can observe and document your methods. It's very simple to install, so you can start half an hour after you received it in your lab. And you can upgrade this also to different units depending on the amount of samples that you want to transfer on these instruments. The main part and the main work that is happening in this instrument is actually within this or behind this locker. There is actually the core of the system. It is an extraction cell where you have your sample in solvent and heating bars, and it's keeping a certain pressure. So you have this type of speeded SOX-LED type of extraction. When we were talking to the customers that are using this or different equipment, actually the main question that we had to solve is that it can be used not only by simple installation, but by daily use, by any lab staff, by any personnel, without a lot of problems, without a long learning curve, without any downtime. And that's actually what we realized in the instrument as a main point. We have a very easy and quick handling of the cell. You don't need any tool. No one can get hurt. Nothing can get destroyed. It's very intuitive and safe. Second question. The system should not be too expensive. And that's why we have a very smart solution where the investment of this entry-level instrument is pretty low. And you can just, if you need more samples, you can top it up as much as you need, but you don't need to over invest if you don't need the amount of modules. So as I said, one can be the starter and you can top this up. Also, by realizing fast and efficient protocols, it helps you saving, because sometimes you can transfer so much more samples on one and the same unit instead of needing a multiple amount of this items. So we have very fast and efficient protocol, which not only in time save you a lot, but it also saves you a lot of chemistry, because we have a very efficient technique here. So you need only low solvent and also low solvent for rinsing. So you save solvent and disposal. And also the cost per sample, as we know, is a very high pressure. So we also took care that you have a very low cost per sample due to a minimized amount of consumables, only one filter that you have to replace. And as we work with a special pressure technique, you have a very low wear and tear on the instrument. So low maintenance, almost no replacement parts, no service and stuff like that. But I mentioned the crucial part is actually the handling and the possibility for you to be quick and safe and robust. And this is what we realize with a very, very smart locking mechanism. Because you see here, this is our cell. This is actually the extraction cell. It's here you see just a tube, because it needs to be closed with these lids. There are some O-rings for the
safety for leak tightness, and you have 2 stainless steel filter and only this 1 glass fiber filter that you need to replace per sample. So these O-rings are also multiple use, a lot of multiple uses. You just place them in here. So without a tool, you just put it in here, and then you take one of these glass fiber filters and place it simply on the top of my cell body. And then you take this lid, and what you see here is the easiest and quickest locking mechanism you can ever imagine. You just place it on top, and what you see here, these little dots, are actually magnets. So you will hear this little click, as you know, and then you see that the magnets are tight, and that's already it. And on this side, this is now our bottom. We just turn it around, put it on the bench, and we start loading our sample. The sample, as you prepare it for any other Soxhlet or any other extraction, is dried so that you can simply pour it in, and it's no liquid visible, and you just put your sample in, and that's all. You don't have to overfill it with matrix. You don't have to fill it with solvent. The sample is just part of the volume of our cell, and that is very, very important. And even when you start the protocol, the system will not overfill the cell or will not overfill with any material. This air gap is very important for us. And I will come to this in 2 slides, but for you, it is important that we have only 1 cell size, because it doesn't really matter how big this headspace gap is above my sample. You don't have to go under a decision tree or buy multiple of the cells for just different type of protocols. You have only 1 universal cell type. You just pour your sample in a different volume, and then you take the second O-ring, put it on top here, put the glass fiber filter on, and close this with the magnet. So pretty simple. And then you put this all in the holder. The holder will be slided in. What you see here already is our heating bars and the connection to the solvent, which I'll come to in a second. You just push it in, and then you can start on the button, start your protocols. That you, again, you have preloaded protocols. You see results of these protocols later on, but you can also parameterize and program your own. And now I just want to explain what's happening now. When you start the protocol, the working principle here is very important, because we are working in a lower pressure range that you might imagine. We have a certain type of acceleration here of our Soxhlet protocol, because it's just getting quicker. We have a heating and we load our solvents. And as I mentioned, usually when you boil solvents, the solvent will get expanded, and this is what you need to avoid at a certain extent, because you want to keep the solvent liquid. And this is the only way why you need, or the only reason why you need a certain pressure. But due to the fact that we have this air gap above our sample, the solvent has a certain capacity, or the system has a certain capacity to give this solvent a space while still remain liquid. And in this regards, this space avoids that in a system you generate this over high pressure that you have heard from other systems before. And in this low pressure, you still be very efficient. I'll show this in a second on the next slide. But the advantage is, if you work in low pressure, you have low wear and tear, low risk of burning, low risk of explosion or something like this, and you still have a very efficient extraction. You might have heard that you need high pressure so that the solvent will be soaked properly with the sample. Not true. You will see this on the Excel results, but we use a simple mechanism. When we start our protocol, we load the solvent from the bottom on top. It's not like if you pour water on coffee powder that the material will swim up. No, we have the solvent from both sides, from bottom and top. And as you will see on the results, we have a very efficient mixing here as well, even without this high pressure that you've heard before. And the second thing why we are that efficient is, with this universal cell type, we have the possibility to surround with the heating bars our cell without any air gap. So the heat transfer is very quick and very efficient. And that's why we can load with very short protocols a lot of samples and be efficient
and keep the systems running because they need low wear and tear. I mentioned that you can have one system or you can top it up to 6 units. And talking about this very efficient extraction, we have a runtime of about 15 minutes. With changeover of 3 minutes, you have roughly 18 minutes. After 18 minutes, you can load the next sample. That means that with 1 unit in a 9-hour workday, you have the possibility to load up to 30 samples of your food material. And that means that with these 6 units, if you want, you can do even 180 samples. No question, this is a lot, and I hardly know laboratories that have that much samples. So you know that you can really shrink it down to only 1 or 2 systems. And the questions of there is no need for an auto sampler where you work and wait a long time and you can just start over the night. With this capacity of 1 unit already within 9 hours, you are so efficient that you don't need any tedious carousel that can go down or something like this. And with this, I hope what you can also do, if you have different modules, you can start different protocols at different times, or you can synchronize them. So it's really up to you what you do and how you choose the different units, if you add them or if you separate them. With this, I just want to close this first chapter of the extraction. I just want to show you a couple of results, because I can imagine that this extraction for you might be extremely critical for everyone. If you like in an analysis, you always say like crap in, crap out. If your extract is not properly, all the other steps are wasted. That's why I'll show you already now a couple of results just to convince you that we can continue with the rest of our workflow in a proper way. I'll show you actually a couple of results from a laboratory that you might have heard before. It's one of the guiding and leading laboratories in Germany for dioxin analysis, and they did some samples of feed material. They did it because they know the quality. This is a quality feed material, and they know that it's actually quite critical and quite complex in the matrix. And that's why for the results here for the extraction, we have chosen these examples because it's more critical than maybe fish or more complex than other samples. They started actually with 3 cycles of 15 minutes each with toluene in 100 degrees Celsius and holding time of 50 minutes. And what you see per cycle, you need 50 milliliters. Just remember, they started with these 3 cycles. That's why these are the first results I'm showing you, where if you did a comparison of 4 runs, you see this extraction 1 throughout extraction 4, and the comparison of each of these results for here what you see the furans and the dioxins. And you see that within these results you have a mean value, and the deviation between these mean values is extremely low. Just considering this is not only the extraction, this already is after extraction, evaporation, clean out, clean up and the analysis. So you all have to consider all the steps already, but this shows that already the extraction is excellent if you have such a low standard deviation. Also for the PCBs, you see, if you work with dioxin and PCB analysis, you see that standard deviations sometimes are going above like 10, 20, 30, 40%. And you see that you have extremely low deviation. So within the results of our extraction used for this analysis, you see a very high precision. I just visualized it here a little bit. And what I would like to show you as well is, I mentioned that we can do every 18 minutes another sample, and this is happening because we did the comparison of these 3 cycle protocols with 2 cycle protocols and even 1 cycle protocols. That means the blue and the green bar showing an extraction after 30 minutes or after, and that's the green bar, after 15 minutes only per sample, which brings us to this 18 minutes with changeover time. And you see that with only 15 minutes of the same parameters, you have the same and the high extraction efficiency. So you don't need pressure for that. You don't need a lot of solvent or a lot of time. You have a very accurate and excellent extraction already after 15 minutes. Also for the PCBs, just to show you one example, because we have the whole range of PCBs visualized as well. Also the comparison of the 4 extraction and the extraction with only 30 or 15 minutes show that we are excellent in the precision of our extraction
walking throughout the whole workflow. And we know that they're using our cleanup, for instance, as well. So the crucial parts is all covered with LCTech, and you see that extreme high precision in the results, not only within our results, but comparing it with their standard procedure before we had our extraction. They use the Soxhlet, which is still gold standard in the quality. I mean, it takes 5 hours per sample, it takes hundreds of milliliters of solvents, but it's still the gold standard in the knowledge of the efficiency. And that's what we compare here. Actually, you see the mean value. Here we have some parameters which are common in the dioxin and PCB analysis. And you see that in the mean value, comparing to the mean value of this known food sample and the Soxhlet protocol on the known food sample, that the standard deviation or the deviation is pretty low. And if you visualize this, usually when they do the Soxhlet, they have a plus minus 10% acceptable range, but you see that with our parameters, we are so close to the Soxhlet, and again, only 15 minutes compared to 5 hours. So you see that I wanted to convince you about our extraction efficiency, even if we work with this low pressure pressurized fluid extraction. Another example shows actually for food matrices, you know that if you do dioxins and PCBs, they are saturated in the fat. So just another angle to look at the extraction efficiency is about the amount of fat that you can extract out of a sample. And this was actually done in the European Reference Laboratory in Freiburg, where they did the extraction out of known material, and they have an assigned value. And you see that also the deviation here is extremely low. So that even if you look at about the quantity of the fat out of your food sample, our extraction can be used very good for that. So with this, actually, I think and I hope that I could convince you properly about the extraction, which is the core of a good cleanup as well. Because again, crab in, crab out. If you start with not a good extract, you will end up with nothing. But you can also destroy the good extract, which I've shown you pretty easy with not considering the risks in all the other steps. That's why the next step I would like to show you is actually the concentration. Keep in mind that you need actually concentration on two ways. Here we were talking about the solvent exchange that you need to undergo before you go to the cleanup, because you need to change from toluene or acetone, you need to change to N-hexane. But keep also in mind, and this is actually the more critical part, when you go to almost dryness before you do the analysis, when everything has been done, you need to make sure that you do a proper concentration. And concentration, most customers still use the manual rotary evaporator and think, I have this, it's working fine, no problem at all. But actually there is a lot of challenges. First of all, it's the throughput. If for each of the sample you need an own instrument, the whole bench is full of them. But actually what is also critical is about the reproducibility, mainly at the end point. And therefore from LCTech, if you choose for the DIVA, you get a vacuum centrifuge that we figure out as ideal protocol or ideal technique for parallel process. It's also space saving. We have a cold trap so that you can place it somewhere on the bench. You don't even need the hood. We have a vacuum pump. And what we here have as well, we have a special add-on on this NoIncrease centrifuge by an LCTech sensor. And this is now the special thing to consider and the special thing that we implemented. Because if you talk about the evaporation, the challenge is to stop the evaporation at a defined low end volume. And this means almost dryness. And therefore, even if you go and look carefully at a rotary evaporator when it's empty, you pull it out of the hot water bath and the glass bulb is still boiling, is still hot. And that's why you very often lose your analytes. And we work with a different principle. We have this LCTech sensor in one reference vial within your rotor. And when it's going to be at almost dryness, it will stop the protocol by being connected with this wire to the software of the instrument via the rotor. And the difference here is that working with this rotary centrifuge, we
the heat impact is coming from infrared lights. And the moment that the sensor does not detect liquid anymore, it will stop the protocol, the light get off, and the headspace is not as hot as your water bath or your glassware. And that's why the protocol is stopped properly and immediately. And you see here, just an example, these are 26 samples from our toluene fraction, so it's the dioxin fraction, and they are all reproducible in a volume range between 30 or 100 microliters, so you can transfer in one step. You don't even need to rinse because of the spinning. All the sample is down, all the fume is down as well, so you don't have cross-contamination. And this sensor here stops with our default method where we know good spinning and temperature range. You need only 37 minutes for your toluene fraction to be in a reproducible and safe protocol for the concentration. We also have different rotor sizes also coming from the extraction or coming from the PCB fraction. This is just one example, and just to reassure you that we did a cross-contamination check. And again, due to the spinning, we don't have any fumes in the headspace, we don't have any cross-contamination, to ensure that the next step after the extraction, the concentration or the step before the analysis is safe. Now, as a last step, it's actually a very crucial step as well. You might have heard before, because again, LCTech is offering this since 2013. We have different equipment for the automated cleanup step. And talking about this automated cleanup step, actually, we call the system DexTech. We have different DexTech modules. I'll show you the most popular one today. You are working with a cleanup based on 3 columns. The columns, the amount of columns and the chemistry is given in the literature, and that's simply chemistry, but it's about the quality of everything. So first of all, you have a benchtop unit again, just placing it on the bench, no fume hood necessary, and all parts that you are involved that are accessible to you. So in case you can observe if everything is going properly, in case there needs to be any service or whatever you need to do, you can access everything. It's a very easy setup again. So after half an hour, you have the instrument in the lab. You can start with this ready-to-use protocols with real samples, because you just insert these high-capacity columns, high-quality columns, which I'll show you on the next slide. Just a little bit information about this on the next slide. And you have the highest degree of automation, because you just place the glass with your extract in, and everything from there, like the transfer to the column, the rinsing of the glass, collection of the fractions, transfer of the fractions, is all done automatically. And what we always keep in mind, because we know that these single-use columns are very cost intense, that wherever possible, we give you options to save. And that's what starts already actually with the columns. The columns itself, you see, we have 3 columns, as everyone would require. The first one is an acidic silica column, where we have 2 options. One where you can load up to 5 grams of fat, or a cheaper version where you can load only 1 gram of fat if you have this in your sample. For instance, blood samples. That means here you have already a cheaper version, and you also need to consume less solvents here. The second thing that's very important is the quality of our aluminum oxide, because I mentioned that you need to change the solvent from your extraction to N-hexane. And if you go to dryness, there's always the risk of burning analytes. In our case, we can accept up to 1 milliliter of toluene coming out of your extract. And that means that you are safe here as well, so no repetition. And you can save money as well with the third column, because the third column, which is an activated carbon column, can be reused. So that was already the first option, to keep in mind that we already are on your side in saving costs. A second thing, I'm not going into all this workflow now, but what you can see is that we have very low process times. So you have a good fractionation within an hour, before an hour, and we have relatively low solvent consumption here. That's because of all our deadline-free tubings, dead volume-free valves and all that.
which avoids any cross-contamination, but at the same time saves solvents. At the end, this is the flow scheme of the most popular method. We have different possibilities, but I would like to show you the most popular one, which is actually the one where you collect one fraction of the dioxins and one fraction of the PCBs. That means also that if you have a dedicated GC column for dioxins and a dedicated one for PCBs, you only need to inject one for each. You don't need to, if you have, for instance, the non-auto PCBs in the dioxin fraction, you might need to inject this one twice. That saves you also at the GC. At the end, what I mentioned, this is most popular because a lot of the customers also need to analyze in some samples only dioxins or only PCBs. And with this possibility here, you can choose for protocols where you bypass one of the three columns, and that's cost saving. A lot of cost saving. It's also time saving because you don't need to transfer and collect and trap and collect and trap and dilute. So for instance, we have one possibility here to do a PCB only method. You bypass the dioxin column, so you bypass the carbon column. You don't need to spend it per sample. Or even with this dioxin only, you bypass the allox column, which is a lot of cost saving per sample. At the end, you have the same volume of fractions, but only one of the fractions with a very reduced runtime as well. So with this, I'm actually almost at the end. I just want to show you a couple more results. With this fly through, because what I want to show you is that with all these protocols that we provide on the instrument, you have a method that you can choose for whatever matrix you want to load for the extraction, but also for the cleanup. So here you see this very low standard deviation for dioxins and furans after the analysis of 20 samples of different matrices. Same protocol, you don't need to do method development, no long time validation or something like this. Also for the PCBs, you see that within 20 samples of different matrix types, same protocol, you have extremely high recoveries and very, very low standard deviation, considering all the steps you had to go through all this workflow. So with the almost last slide, just for your confirmation, again, always we show for no cross-contamination. Here we have picked even an example of a very, very contaminated industrial soil quality sample. So it's a reference sample that everybody could choose. And you see that even with this extremely high contaminated soil, we have no cross-contamination in all our systems. We did this individually, and we did this here also for the DexTech, where you have all these tubes and columns involved. And with this, just one more picture. I'm not going into detail. We have also an automated system to do this cleanup step in a sequence. You just prepare it in less than 30 minutes, and then you can run up to 15 samples in a series with rinsing in between, and also here cross-contamination free. So with this, thank you for your attention. I hope I can show you, could show you the advantages in our automated processing, where we have a complete workflow from sample to injection while still having the control over each of the chapters. We have an unmatched, easy and safe handling of the extraction, quick, low cost and solvent saving. The cleanup on the DexTech system brings a great performance with a very safe operation, time saving, solvent saving, cost saving, flexibility of protocols and high quality columns. This DEVA, if you implement the evaporation as well, saves the very sensitive fractions with a unique safety stop. So all the materials and all our knowledge is designed to have no blind values, no cross-contamination, and to have all your systems up and running almost ever for decades, because LCTech Engineers is very, very robust and very low maintenance intense. So thank you very much. I know it was a very intense talk. It's a lot of work that you have to do before you can have your little sample and inject it for analysis, which you hear at the next topic. So I'm very open for any of your questions, either way today or via my email address. Thank you very much for your attention. I hope to hear from you soon again. Thank you and bye-bye. Angelica, great presentation, great, brilliant. Thank you so much. I will speak in Portuguese now. Angélica, eu acho que deu uma supervisão assim de toda a parte de preparo de amostra,
Aqui na Shimadzu a gente já teve a oportunidade de ver esses equipamentos, né, de fazer uma demonstração com eles em relação à parte de extração, e realmente são equipamentos bem eficientes, de uma simplicidade muito grande, né, a gente sabe que a análise de dioxinas é bastante complexa, os laboratórios de serviço têm bastante dificuldade nessa parte de preparo de amostra, justamente pela complexidade da amostra. Então, os equipamentos da LCTEC realmente facilitam bastante essa parte de preparo, e complementa, né, e contribui ainda mais para a parte de instrumentação analítica, como a Angélica falou, a parte de preparo de amostra ela é crucial nesse quesito, né, de análise de contaminantes de maneira geral. Então, para quem tiver mais interesse ou tiver alguma dúvida nesse momento, eu incentivo vocês a utilizarem o chat para fazerem as perguntas, e aí o Renato aqui também da Catálises pode dar todo o suporte aí, tirar essas dúvidas em relação com mais detalhes, né, em relação à parte de preparo de amostra. Angélica, thank you so much, and I will call you later in our session question and answers. Thank you so much. Okay. Bem, enquanto o Rodrigo se prepara para a nossa próxima apresentação, a gente está colocando em tela para vocês duas perguntinhas rápidas, né, enquanto o Rodrigo aí se prepara. Eu queria pedir essa gentileza que vocês respondam as duas perguntas que estão em tela. Enquanto isso, a gente tem recebido aqui algumas perguntas para a Angélica, então a gente está se organizando aqui para que ela possa se preparar e responder aqui no final. E aí eu vou dar, então, alguns segundos para que vocês respondam a essa nossa pesquisa em tela. E como eu falei, para aqueles que tiverem dúvida e quiserem enviar as perguntas para que a Angélica possa responder ao final, que ela vai ficar durante todo o evento e durante toda a apresentação do Rodrigo também. Lembrando que se vocês quiserem enviar essas perguntas em português, não tem problema, a gente vai fazer a tradução, né, para a Angélica em inglês, então fiquem à vontade também em perguntar em português e a gente faz a tradução para que ela possa responder, tudo bem? Bem, a gente está recebendo aqui as respostas, e o Rodrigo, então, ele vai se preparar aí para a apresentação. Então, para quem não estava no começo, né, eu apresentei o Rodrigo, ele é líder de produto na área de GC e GCMS, e o Rodrigo ele vai complementar esse evento para falar sobre análise de dioxinas, utilizando a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, utilizando a tecnologia da Shimadzu. E aí a gente vai ter, então, essa visão completa, né, tanto em relação ao preparo de amostra, como em relação à parte de análise final, utilizando a instrumentação analítica. Então, eu vou pedir a gentileza do Rodrigo, então, entrar aí no nosso evento para apresentar. Rodrigo, muito obrigada, eu vou deixar a palavra com você. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Obrigado a Angélica e a Juliana. Então, dando continuidade ao nosso webinar de dioxinas, furanos e PCBs na nossa alimentação, como detectar esses contaminantes, eu vou falar um pouquinho da parte instrumental. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou líder de produto em GC e GCMS da Shimadzu. Bom, quando nós falamos do desenvolvimento da cromatografia gasosa da Shimadzu, nós temos essa linha do tempo, onde que é possível ver os primeiros equipamentos que foram lançados na parte da cromatografia gasosa até nos dias atuais, com o lançamento do novo modelo da Shimadzu, que é o Nex GC2030. Então, sempre quando eu mostro essa linha do tempo, eu gosto de sempre enfatizar um certo período, né? No começo, a cromatografia gasosa ela não foi tão utilizada quanto as outras técnicas analíticas, né? Antigamente, a cromatografia gasosa ela não possuía detectores tão sensíveis assim. Então, havia necessidade de introduzir uma grande quantidade de amostra. É por isso que, antigamente, era muito comum o uso das colunas empacotadas.
Em meados de 1956, houve um relato do Golay, que foi o progresso na parte experimental das colunas capilares, o advento das colunas capilares. Então, isso, para mim, foi um marco muito importante na cromatografia gasosa. A partir do momento que nós temos aí o uso de colunas capilares, que tem um maior poder de resolução cromatográfica, houve sim um progresso a partir desse ponto na cromatografia gasosa. E, é claro, com o progresso das colunas capilares, consequentemente, nós tivemos o progresso tecnológico no desenvolvimento instrumental como um todo, né? Detectores muito mais sensíveis, sistemas mais precisos de preparo de amostras, sistemas também automatizados, né? E é o que a Angélica bem comentou anteriormente. E, é claro, um aumento na demanda analítica a partir de normativas para atingir limites baixos e em matrizes complexas. Então, hoje, a cromatografia gasosa, ela é muito utilizada, tanto na parte de pesquisa e desenvolvimento, ou com base em algumas normativas, seja elas nacionais ou internacionais, para a análise via GC ou GC-MS. E quando nós falamos sobre essas demandas analíticas, um ponto importante a discutir aqui é a Convenção de Estocolmo, né, nos poluentes orgânicos persistentes, né, os famosos POPs. Quando nós falamos dos POPs, nós temos 12 principais aqui que eu mostro nessa tabela. É possível notar que eles são subdivididos em duas categorias, né? O primeiro são compostos químicos produzidos intencionalmente, porém alguns eles são compostos químicos produzidos de forma não intencional. Aqui no final é possível ver o nosso alvo dessa discussão de hoje, que é os PCBs, as dioxinas e os furanos. Então, quando nós falamos desses três compostos, nós temos aqui, eu mostro as estruturas químicas desses compostos. Por eles serem muito tóxicos, houve, né, a necessidade aí de se analisar esses compostos, de se monitorar a presença desses compostos para a nossa segurança alimentar. Quando nós falamos de dioxinas, as dioxinas elas são persistentes no ambiente e, principalmente, elas têm um poder carcinogênico muito grande. Elas são onipresentes, então elas estão presentes em todo o ambiente. E uma característica muito importante a ser destacado aqui é a sua lipofilicidade. A partir da sua lipofilicidade, ela tem um acúmulo muito grande na cadeia alimentar, principalmente na gordura animal, em laticínios e também em peixes. E mais de 90% da exposição humana é através do alimento, por isso que é o nosso tema de hoje. E elas são altamente tóxicas, né? Elas podem causar problemas reprodutivos no desenvolvimento, danos nos sistemas imunológico e entre outros problemas. Quando nós falamos em termos de incidentes pelo mundo, nós temos relatos desde 1957, onde que foi possível detectar, né, a presença das dioxinas e o seu efeito colateral, né? E daí aqui, desde até 2010, que foi o ano de estudo, né, desse review, nós temos aí a presença de vários relatos, vários incidentes pelo mundo. Quando nós falamos das dioxinas, a presença delas, ela é expressa em TEQ. O que é TEQ? TEQ é a equivalência tóxica, né? Ela é uma medida da quantidade ponderada com base na toxicidade de cada membro da categoria das dioxinas ou dos compostos semelhantes a dioxinas em relação aos membros mais tóxicos da categoria, né? Então, nós temos também que falar do TEF, que é o fator equivalente tóxico. O TEF, ele é a razão entre a toxicidade. TEF, ele é a razão entre a categoria e a toxicidade dos dois componentes mais tóxicos da categoria, aos quais eles são atribuídos um fator equivalente tóxico, um TEF de 1. Aqui eu mostro que é
a 2,3,7,8 tetracloro de benzoparadioxina, comumente, né, conhecida como dioxina, e também nós temos a 1,2,3,7,8 pentacloro de benzoparadioxina. Então, é com base nesses dois compostos mais tóxicos da categoria. Então, quando nós falamos, né, sobre a toxicidade, nós temos algumas legislações. Aqui o alvo, né, dessa discussão é a legislação europeia, e ela é baseada nos TFs definida pela WHO. Tá? Então aqui nós temos para todas as classes, né, tanto de dioxinas, dos furanos e PCBs, nós temos aí o fator, né, equivalente tóxico. E o fator equivalente tóxico estabelecidos, eles são por meio de acordos internacionais, como eu mostro aqui, né, e eles variam de 1 a 0,0001. Né, então, ele tem essa variação. Bom, aqui nós vamos discutir com base na normativa que é a normativa europeia de 2017, que comentando sobre a análise, né, das dioxinas. Quando nós falamos em termos de análise, nós temos a linha de GCMS da Shimadzu, tanto o sistema single quadrupolo, que é aqui o GCMS QP2020NX, tanto sistemas triplo quadrupolos. Né? Então nós temos aqui tanto o 8040 quanto o 8050NX. E é claro, os acessórios que podem compor aí todo o conjunto desta instrumentação. Quando nós falamos sobre a construção do GCMS, caso tenha alguém que não esteja familiarizado com essa técnica, a cromatografia gasosa, basicamente, ela vai analisar compostos mais voláteis, né, e também de baixo peso molecular. Existem outros métodos, outros processos, né, de preparo de amostra que fazem com que compostos sejam passíveis de analisar. Mas, em geral, são esses compostos. Tá? Então, quando nós falamos do GCMS, primeiro nós temos a parte da cromatografia gasosa e nós temos a porta de injeção, onde que nós vamos vaporizar a sua amostra, caso ela esteja na forma líquida, diluída em um solvente orgânico volátil, e a partir desse ponto nós temos a entrada na nossa fase móvel. A nossa fase móvel aqui é o gás, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a fase móvel, o hélio. Como a fase móvel ela não interage com a amostra, ela deve ser inerte, ela deve somente carregar, nós falamos que nós temos aí o nosso gás de arraste. Então, o gás de arraste, ele vai empurrar aqui os compostos que estão agora na sua forma gasosa até a coluna, onde vai ocorrer a separação. Então, a partir do momento que nós temos a separação de cada indivíduo presente na nossa amostra, na nossa matriz, nós temos aí indo para o sistema MS, onde vai ocorrer toda a detecção. Então, sistemas MS, nós temos aí a fonte de ionização, onde esses compostos, na sua forma neutra agora, eles vão ser ionizados. A partir da ionização, nós temos a separação da relação massa-carga, ou seja, a análise dos íons a partir dos quadrupolos. Aqui vai diferir se é um sistema single ou um sistema triplo quadrupolo. E depois a detecção desses íons a partir da multiplicadora de elétrons. E todo sistema aqui, sempre no massas, ele vai estar sobre vácuo. E é claro, depois de você obter, né, o sinal elétrico que é produzido no detector, nós temos aí o uso de softwares que fazem a conversão no seu cromatograma. Bom, uma parte importante que nós podemos discutir aqui é a diferença, né, do modo SIM e do modo MRM, ou seja, qual eu devo usar, né? Sistemas single quadrupolos ou sistemas triplo quadrupolos. Então, quando nós falamos de sistema single quadrupolo, nós falamos em termos de quantificação, nós utilizamos o modo de análise SIM, né, que é o monitoramento dos íons selecionados. Então, como eu falei aqui no massas, nós temos a produção dos íons. Estes íons, eles vão ser ionizados na fonte EI.
a energia é de 70 elétron-volts, então praticamente alguns compostos eles são fragmentados. Então, a partir dos fragmentos aqui carregados positivamente, nós temos a análise. Então, aqui nós podemos o quê? Monitorar determinados íons. Esses íons são característicos ao seu composto. Eles têm que ser seletivos ao seu composto. Então, isso que é o modo SIM, é monitorar um ou mais íons para você realizar a quantificação de um determinado composto, por exemplo, as dioxinas. Quando nós falamos do modo MRM, ou seja, nos sistemas triplo quadrupolos, já muda um pouquinho a configuração, porque aqui nós temos a disposição de 3 quadrupolos e não mais de 1, quando nós falamos do 5 quadrupolo. Então, agora, a quantificação ela vai ser feita através do modo MRM. Então, nós vamos monitorar o quê? Uma reação de fragmentação. Que reação de fragmentação é essa? É a seleção do íon precursor no primeiro quadrupolo. Este íon precursor selecionado no primeiro quadrupolo, ele vai passar aqui para a cela de colisão, que é o nosso segundo quadrupolo. Esse íon precursor ele vai fragmentar em uma determinada energia de colisão e ele vai produzir vários íons produtos e eu vou selecionar um deles para monitorar. Então, o monitoramento vai ser precursor íon produto. Então, eu estou monitorando não mais um íon, mas sim uma reação de fragmentação. E qual é a diferença, nesses dois exemplos, no método SIM e no método MRM? Quando nós falamos da análise de dioxinas, nós temos aí a presença de matrizes muito complexas, por isso que nós falamos na primeira parte sobre o método de preparo. O método de preparo ele tem que ser bem estabelecido, ou seja, com maior precisão para você não ter problemas de efeito matriz, que é muito comum. Quando nós falamos isso no método SIM, o interessante aqui é que, se nós temos uma matriz muito complexa, a matriz ela pode interferir na detecção, ou seja, um íon presente na matriz, ele pode coincidir sim com o íon que você está selecionando no modo SIM. Então você vai ter aí um efeito, uma interferência da matriz muito alta. E isso, é claro, é indesejável. E quando você trabalha com o método MRM, ou seja, em sistemas triplo quadrupolos, você minimiza muito o efeito matriz. Por quê? Mesmo que você selecione o íon precursor e esse íon precursor ele está presente também na matriz, a partir do momento que você vai monitorar uma reação de fragmentação, a fragmentação na célula de colisão, ela é característica do seu composto, então é característica em termos estruturais. Então, mesmo que o íon coincida aqui na relação massa-carga, a fragmentação ela vai diferir. Então, aqui você vai ter aqui não mais uma semelhança nos íons produtos. Então, o monitoramento do íon precursor e do íon produto faz com que você tenha um método muito mais seletivo e essa seletividade te gera uma boa sensibilidade na análise. Então é por isso que quando nós falamos em sistemas quadrupolares, no caso a quantificação via modo MRM, nós temos aí uma maior sensibilidade por conta aí da diminuição, da minimização do efeito matriz. Bom, eu apresento aqui o nosso sistema triplo quadrupolo 8050NX, que ele foi desenvolvido para você ter um sistema triplo quadrupolo com maior sensibilidade. Então aqui nós temos algumas características, fiquem à vontade se vocês queiram perguntar sobre algumas delas, mas basicamente o que ele difere para o modelo 8040 é a questão do detector. O detector ele é um detector de longa duração, e ele é mais sensível. Por quê? O 8040 ele já é sensível, mas quando há uma necessidade de ter sistemas com matrizes um pouco mais complexas e você precisa chegar a limites muito mais baixos, há a necessidade de você ter aí um detector muito mais sensível. Então é o que constitui este sistema. Uma das características interessantes quando nós falamos, tanto os sistemas triplo quadrupolos quanto o 5 quadrupolo, é
algumas partes que compõem o equipamento, eles estão sob patente da Shimadzu. Então pode ser que vocês não estejam familiarizados com a configuração, a construção, né, de algumas partes por conta disso, né? Então a fonte de ionização é uma patente da Shimadzu, aonde que nós temos uma certa blindagem. Por quê? Porque quando nós temos aí a ionização, nós temos a necessidade de ter o que? Os filamentos. Os filamentos é que vão gerar a emissão, né, da corrente dos elétrons que vão servir para ionizar o seu composto. Então, quando nós falamos aqui dos filamentos, eles vão ficar aquecidos, nós podemos ter o que? Um gradiente de temperatura. Se nós temos um gradiente de temperatura em alguns sítios onde que a temperatura seja mais baixa, você pode ter aí a deposição de alguns certos materiais, né? Então você acaba sujando. Então esse sistema aqui de patente da Shimadzu, ela serve como uma blindagem que faz com que a fonte de ionização ela fique homogênea em termos de temperatura. Então, além de não causar uma deposição, a frequência de limpeza não é tão comum assim. E é claro, né, ela vai gerar uma sensibilidade na ionização, que nós sabemos que é um fator também importante quando nós queremos alcançar uma boa sensibilidade. E também outra, né, tem várias características, mas eu cito aqui uma delas que são as lentes overdrives, que elas ficam as lentes entre o terceiro quadrupolo e o detector, onde que ela filtra alguns ruídos que podem ser gerados durante o percurso, ou mesmo ele foca, né? Então, além dele filtrar, ele faz uma focagem, acelera os íons para dentro do detector. Então, você consegue aí melhorar a sua relação sinal-ruído. E isso também é interessante quando você quer um sistema muito mais sensível. E quando nós falamos também do detector, né? Então, o diferencial do 8050, ele foi um sistema desenvolvido para a análise de dioxinas, focado, né, na resolução que foi da União Europeia, quando foi possível utilizar sistemas tandem na análise de dioxinas. Então, o detector ele é muito bem construído para você gerar aí, claro, uma boa sensibilidade na detecção. Quando nós comparamos aí poucos íons que alcançam o detector, mesmo assim você consegue uma boa sensibilidade, e também um detector durável, né? Porque algumas análises é necessário você aumentar o ganho do detector, então isso pode causar um problema. Neste caso aqui não, ele tem uma longa duração. E também a Shimadzu recentemente ela desenvolveu uma fonte que é a BES, a Boosted Efficiency Ion Source, que ela também foi desenvolvida para você aumentar muito mais a sensibilidade do seu sistema triplo quadrupolo. E aqui é um exemplo, né, das análises de dioxinas. Então, no modelo anterior, você tem esse resultado que atende sim a legislação europeia, porém, com essa fonte você consegue melhorar ainda mais o seu sinal, então te dá maior segurança quando você vai fazer análise de dioxinas. Em relação ao pacote de métodos, nós temos isso é interessante, que eu vou discutir mais para frente. Aqui nós temos a Smart Environmental Database, que é mais focada na parte ambiental, e nós temos, isso é para sistemas triplo quadrupolos, então já vem pré-configurado toda a otimização do sistema triplo quadrupolo, então isso faz com que você ganhe muito mais tempo, né? Não precisa começar do zero o seu desenvolvimento metodológico. Nós também temos aqui o pacote de métodos de dioxinas em alimentos em acordo com a legislação europeia. Então, é o que nós vamos discutir mais para frente. Quando nós falamos aqui do pacote de métodos de ambiental, nós temos alguns compostos, né? Então, não somente focado, né, nas dioxinas, mas também em alguns outros compostos, né? Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também fazem parte, né, dos poluentes, né, voltados ao ambiental, e também alguns pesticidas organos clorados. E aqui nós falamos também
do pacote métodos das dioxinas. Esse sim, ele é focado, né, específico às dioxinas. Então, eu quero apresentar aqui como esse pacote de método funciona. Tá? Então, esse pacote de método ele vai consistir em 2 principais grupos. O que? Você vai fazer a análise, né? A análise você vai executar já com as condições ótimas, que já foram pré-otimizadas, então você não tem todo esse trabalho, então o método já está pronto praticamente, você precisa fazer alguns ajustes, é claro, né? E também o segundo ponto é que você tem uma ferramenta para a criação automática do relatório. Como eu falei, nós temos alguns fatores, né? O TEQ, o TEF, que nós precisamos utilizar para o cálculo final da somatória das dioxinas, PCBs, furanos, né? Então, isso daqui já ajuda muito quando você fala em criação do relatório, né? Do seu resultado final. Então, quando nós falamos do primeiro grupo principal, vai ser sempre o ajuste. Todos os pacotes de métodos, eles são desenvolvidos em função do índice de retenção. Tá? O índice de retenção já é um procedimento que já é muito bem estabelecido hoje, que é utilizado para você ter uma maior precisão na identificação, e aqui é utilizado para quê? Para ter o ajuste automático do tempo de retenção. Então você precisa fazer o quê? Você faz a aquisição dos N-alcanos, no método que já vem pronto, né? Já está estabelecido. A partir do momento que você tem o tempo de retenção de cada alcanos e o seu respectivo índice de retenção, e já tem desenvolvido, né, já tem calculado o índice de retenção, por exemplo, para uma das dioxinas, a partir desse ponto o software calcula automaticamente o tempo de retenção aqui deste composto, já que já foi calculado o seu índice de retenção. Então, isso ajuda muito para você ter aí esse ajuste automático do tempo de retenção. Então, você consegue aí saber o tempo de retenção de cada um dos compostos através dessa análise do N-alcano, ou seja, do cálculo automático do índice de retenção. E também, como eu falei, né, você tem aí a criação automática do seu relatório. Então, essa ferramenta te ajuda muito a você gerar o relatório. Então, quando nós falamos do preparo, né, da análise das dioxinas, nós temos aí 4 passos importantes que nós temos que discutir aqui. Então, nós temos nosso sistema, então nós temos aqui alguns consumíveis que já vêm também, já são necessários para você realizar aqui, por exemplo, as dioxinas, nós temos a coluna específica que foi desenvolvida, né, esse método. E quando nós já preparamos o sistema, nós vamos criar o arquivo do método. Então, nós vamos correr os N-alcanos, como eu falei, para calcular o tempo de retenção de cada um deles. A partir desse ponto, você pode correr aí a sua amostra e a sua curva de calibração para você fazer aí o tratamento de dados. Então, o método ele já está pronto, então você só precisa correr os N-alcanos, ajustar e depois correr aí a sua curva de calibração e a sua amostra. Tá? A partir desse ponto, nós vamos ter o que? A análise do resultado. Então, a análise do resultado ela é feita com um software da Shimadzu que se chama Lab Solutions Insight. Então, é um software que você consegue tratar os dados, os vários dados, em um único software de forma muito intuitiva e fácil de se utilizar. Então, você vai fazer o seu tratamento, verificar a questão de curva de calibração, ajuste de intensidade relativa, por exemplo, e depois você vai exportar os resultados para o Excel, né? E logo após que você vai exportar os resultados para o Excel, nós vamos ter o que? A criação automática dos relatórios. Aqui eu coloco esse exemplo, mas eu vou mostrar mais para frente como que é mais na parte prática. Então, aqui nós temos alguns resultados que já foram obtidos para as dioxinas. Aqui é o Lab Solutions Insight, então ele mostra aqui toda a sequência que você fez a aquisição, então dos pontos de calibração e 2 amostras reais aqui que você quer
quantificar. Então aqui tem a lista dos compostos, todos os compostos aqui presentes. Você tem aí, pode criar alguns flags para você identificar questão de recuperação, se ele está ou não em acordo com o seu critério, né, de recuperação, por exemplo. E aqui nós temos aqui toda a aquisição aqui do sinal, né, do modo MRM, e também a curva de calibração. Então, todo esse layout é possível você otimizar de acordo com o seu gosto. Tá? Então, você tem aí o tratamento de todos os dados de uma só vez, através desse software, e aí você tem aí a criação do relatório. Então, aqui nós temos a ferramenta, né, que é a ferramenta para a criação automática do relatório. Você pode configurar tanto o que você quer mostrar, o que você não quer mostrar, por exemplo, a questão, né, da porcentagem de recuperação, como você vai calcular o sinal ruído, que isso é importante, porque dependendo da norma que você vai utilizar, o cálculo ele se torna diferente. Então é possível você otimizar vários parâmetros, inclusive o cálculo do limite de quantificação. Tá? E aqui é a geração do relatório. Então, a partir do momento que ele já tem aqui o uso dessa ferramenta, você colocou aqui os dados, ele já automaticamente já cria o seu relatório. Então, ele já te dá aqui todo o relatório conforme é exigido, né, pela normativa que seja feita. Então, você só precisa ajustar, verificar alguns pontos, questão de linearidade da sua curva de calibração, e aí você já faz toda a criação automática do relatório. Isso gera, né, um tempo menor de trabalho que você vai ter aí para criação, né? Então você não precisa ficar exportando os dados para, por exemplo, uma outra planilha e ficar calculando. Ele já faz isso de forma automática. E aqui é para os PCBs, um outro exemplo, né? Lá foi das dioxinas, aqui é do PCB. Então ele se torna uma ferramenta muito útil na questão de como você vai reportar esses dados. Então é de forma automática. Tá? Aqui algumas notas de aplicação. Aqui é um exemplo, né, das análises de dioxinas em alimentos usando GC triplo quadrupolo. Então, caso vocês que tenham interesse, fiquem à vontade, eu posso disponibilizar aqui para vocês. E também outra nota de aplicação, agora sim, né, utilizando essa mais atual, utilizando aí a fonte de ionização que é recém-lançada, que é a BEIS, que ela gera uma maior intensidade no sinal, produzindo uma maior segurança na detecção aí dos compostos. Bom, a nossa conversa fica por aqui. Eu gostaria de fazer o convite para vocês seguirem aí as nossas redes sociais para saber nos próximos eventos, alguns cursos, mais webinars. Então, nós temos aí o nosso e-news, que é a partir do nosso site, e também o Instagram, Facebook e o LinkedIn. Gostaria de agradecer a todos pela presença, o meu muito obrigado pela atenção e aí por vocês estarem conosco até esse momento. Desejo aí que vocês fiquem bem e que nós continuamos essa conversa na sessão de perguntas, tá? Muito obrigado novamente a todos e um forte abraço. Muito obrigada, Rodrigo. Também foi uma excelente apresentação, tá de parabéns aí, foi muito boa, acho que ficou bastante claro a diferença, né, em relação ao modo MRM, ao modo SIM, as características do equipamento, os modelos que a Shimadzu oferece, né, para essa análise, principalmente também em relação ao pacote de métodos de dioxinas. Eu acho que é uma ferramenta bastante importante, como você colocou, em relação à facilidade, né, de otimização de método, a parte de relatórios. Acho que ficou bastante claro para os nossos clientes em relação a essa tecnologia que a Shimadzu oferece para o mercado. A gente tem recebido algumas perguntas, então estamos colocando aqui no chat, no modo público, para que vocês também acompanhem a sessão de perguntas e respostas, enquanto nossos apresentadores se preparam. Eu vou pedir a gentileza novamente de vocês
responderem a pergunta em tela enquanto eles se preparam, e a gente também organiza aqui as perguntas. Então, aqueles que estão conosco, aí, se vocês puderem responder essas 2 perguntinhas em tela, a gente também agradece bastante. Continuamos aqui recebendo as perguntas, então fiquem à vontade esse é o momento, né, de vocês enviarem essas perguntas para que a gente divida aí entre os apresentadores, né, a sessão de perguntas e respostas. A Angélica, eu acho que ela caiu, mas ela deve voltar aí em breve para responder, caso ela não consiga voltar. A gente vai também disponibilizar o Renato para dar esse suporte da Catálisis, que é o representante da LCTEC. Lembrando que ao final desse evento também vai um formulário para que vocês avaliem todas as expectativas e algum tipo de solicitação específica para as 2 empresas. E enquanto isso aí, a gente está, então, recebendo essas respostas de vocês em tela e colocando as perguntas em público. Bem, acho que já dá para a gente começar, então. Antes da gente... Só vou esperar alguns minutinhos para ver se a Angélica consegue voltar. A gente também tem uma informação importante para vocês. Nós da Shimadzu estamos fazendo uma promoção especial para os participantes desse evento, na linha de GC GCMS, com preços bastante especiais para vocês. Então, caso vocês tenham algum projeto de investimento na linha de GC GCMS, não só na área de aplicação de dioxinas, né, furanos e PCBs, mas também outras análises, né, que envolvam contaminantes, enfim, e tiverem interesse para receber esses preços especiais, e tiverem interesse da nossa equipe comercial que entre em contato com vocês, na nossa telinha aí, em cima, na barrinha verde, vem escrito promoção GC GCMS, então caso alguém tenha interesse, eu vou pedir para vocês clicarem e preencherem o formulário rapidamente também, para que a nossa equipe comercial entre em contato e ofereça essas condições especiais para vocês que estão participando do nosso evento neste momento. É claro que todas essas informações também vão por e-mail. O Rodrigo também citou em relação à nota de aplicação, né, desenvolvida com o sistema da Shimadzu e com o sistema de preparo de amostra da LCTEC. Então, todo esse material digital também vai ser disponível para vocês, junto com essa condição especial de preço também. Bem, a Angélica voltou, então eu acho que a gente já pode começar a sessão de perguntas e respostas. Eu vou convidar a Angélica, então, para que ela então inicie essa sessão de perguntas e respostas. Angélica, can you hear me? Yes. Okay, Angélica. That you can hear me too? Yes, I hear. We had a breakdown of the internet. Oh, no problem. That happens with everybody. So let's start our session, question and answer. So we received a lot of questions for you, and I read for you to try to answer. Okay. Do you know the percentage of solvent savings using the DexTech compared to other extraction systems? In our lab, we seek to invest in technology Talk that about the extraction. Reduce. Yes, probably about the solvents used in the system. So when we talk about the extraction itself, we know that the percentage of our system is pretty low. Because again, where we save solvents is we have the solvent that is really just the solvent that you have in your extract at the end. When we say per cycle, it's 50 milliliters compared to the other systems, let's say like that, where you have to rinse tubes, where you have to rinse, usually the problem or the reason why other systems generate an overpressure is that you have to do a leakage test when you start the extraction. And all the other systems fill the rest of the cell with solvent, which is unused for the extract, which is just a wasted solvent. And this is where the headspace or the rest of our cell in
the other systems is wasted. In our case, we do a solvent leak test by closing the valve and putting the nitrogen on, simply the nitrogen, and we see that the pressure test so the cell is not leaking. So it's sometimes also simply for overfilling the glass chamber or filling the cell, you have 50, 60, 70 milliliters per extraction. The second thing what we see is about the rinsing. In our case, when we transfer our solvent, we use an additional or between the two samples, we replace the cell by a dummy column or dummy cell, and we need only 10 or 2 times 10 milliliter of rinsing. So percentage wise, sometimes it's the double, sometimes it's the triple, but we don't use any solvent for rinsing or just filling the tubes to make sure that there is no leakage. And that's where we save solvents. I know, again, we discussed that we don't mention competitors' products, really, but as I said, in our case, you have only this 50 milliliter for extract and only 10 or maximum 20 milliliters that we needed for rinsing. Okay. I hope that this... No, you got it. Thank you. Next question, please. Does the equipment make the pressure by vacuum suction or by constant pressure increase without becoming high pressure? So the system itself, no system itself generates a pressure by the system technique. What the pressure is usually a consequence when you start heating solvent, because solvent, once it's heated, expands. And this is what usually, as I mentioned, in other systems, you fill the cell completely to see if something is leaking before you start heating. And in this case, you have all the tubes, the lines and everything without any air, without any space. So in our case, as everywhere, you increase the pressure because the solvent is expanded. But in our case, as I said, we don't fill the tubes just to see if they're leak tight. And we have this air gap above the sample. So that's why the system, or by this design, our system does not generate as much pressure as others, but no system itself generates the pressure by pressurizing something. In all systems where you do SOxLED and it's somehow a closed system, all the other suppliers, the pressure is just a consequence. Yes, okay. I hope Jorge or George. Yes, I think it's perfect. You need to just ask me again. Okay. Okay. Next question. So the first question is in Portuguese and I will read in English. Angelica, in your opinion, which is the most difficult sample to extract dioxins? In other words, the sample that requires multiple extraction cycles to ensure high efficiency. So let's say like this, in our experience, we have tested like soil samples, ground samples, different type of food samples, but the one where we considered as like most difficult might be milk powder or egg yolk powder. At the end, there was no sample that we figured needs more than 3 cycles or is not in best top range, where you could not squeeze out any more after 3 cycles, but usually the most samples are done with one cycles. But as I said, milk powder we tested several times, and egg yolk. Okay. Is this credible? Yeah. It was just our experience. I mean, I did not do ceviche. You remember my last presentation? I put in some results of ceviche. We didn't do ceviche yet, but for what we did. Yes. Okay. This is question in Portuguese, and I will invite Renato to answer this question because the customer is requesting to do a demonstration in catalysis. So I will ask help to Renato. Renato, é possível solicitar uma demonstração para catálise, para extração da amostra? Temos algumas desafiadoras em nosso laboratório e gostaria de testar o sistema de preparo de amostra. Sim, é possível, nós podemos agendar. Depois eu vou pegar os dados da Ana Caroline
Uhum. E nós marcamos aí para a gente apresentar isso daí. Acho que não tem nenhum problema. Ah, É legal. tranquilo. Beleza. Agora, nesse caso, Ana Carolina, só queria saber uma coisa. Nós estamos falando só do extrator, né? Acredito que sim, Renato. Então, sem nenhum problema. Podemos agendar sim, sem nenhum problema. Tá bom, Depois eu pego os seus dados. tá bom. Não sei se temos mais perguntas para Angélica. Acredito que não mais. Angélica, I think that's it. I will ask now to Rodrigo. Thank you so much, Angélica. Thank you again. You're welcome. I got served meanwhile. Yes, sure. Rodrigo, please. So let's start now in Portuguese. Rodrigo, boa tarde. Qual a vantagem de utilizar o índice de retenção na identificação das dioxinas? Legal, boa tarde aí a todos. Eu vi aí, dei uma olhada na lista, é muito bom rever vocês aí. Tem muita gente que acompanha a gente até hoje, então fico muito feliz de vocês estarem presentes aí nessa nossa conversa. Bom, quando nós falamos do índice de retenção, é uma teoria muito bem fundamentada, principalmente em dar maior precisão na identificação dos compostos. Hoje, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, uma das vantagens é o uso das bibliotecas gerais, né? Porém, o que gera ali é uma porcentagem de similaridade. Então, o índice de retenção é uma vantagem na identificação. Porém, a Shimadzu ela tem uma patente que é o cálculo do índice de retenção automaticamente. Quando você tem um índice de retenção, o índice de retenção ele não se altera, o tempo de retenção sim. Então, o índice de retenção é característica do seu composto. Se você utiliza no mesmo método cromatográfico, independente se é uma coluna já cortada ou não, o índice de retenção ele vai ser o mesmo, né? Então, o tempo de retenção que vai mudar. A partir desse ponto, todos os pacotes de métodos, eles estão vinculados com o índice de retenção. Então, eu posso adquirir um padrão, né, esse método na própria Shimadzu, e, por exemplo, o cliente pode adquirir, pode realizar essa análise no equipamento dele, e o índice de retenção, como vai ser o mesmo, o software ele calcula automaticamente o tempo de retenção. Então, essa é uma grande vantagem, né? Então, não é alterado nenhum método cromatográfico e somente a aquisição dos N-alcanos para o cálculo o ajuste, né, do tempo de retenção. Uhum, perfeito. Qual a diferença entre o modelo 8050 e o 8050NX? Legal. Primeiro, Anitta, obrigado aí pela participação, né? É bom ter essa nossa conversa, mesmo que é virtual, né? Quando nós falamos entre 8050 e o 8050NX, a diferença é a questão do GC, tá? Do massas ele continua a mesma. Então, todas as tecnologias na parte do massas é a mesma. O que muda vai ser a parte da cromatografia gasosa, que ela vai estar, né, na plataforma do GC 2030 e não mais da série 2010, tá? Então, essa é a única diferença. Porém, os recursos praticamente são os mesmos em termos da identificação do massas. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Qual a razão para o uso do pacote de métodos de dioxinas? Eu posso criar o método do zero? Sim, pode utilizar a partir do método, né, do zero, porém, o que é interessante mais é que o pacote já vem com a criação automática do relatório, que isso é o que vai diminuir o consumo do tempo em termos de você tratar os dados e depois reportar isso na forma de um resultado, de um relatório, né? Então, todas as questões de otimização, elas já vêm prontas, então você só precisa adquirir os N-alcanos para ajustar o tempo de retenção, então depois praticamente é tudo automático. Então, isso que é a grande vantagem, né? É a questão de tempo de equipamento de máquina
para a otimização e também para a criação do relatório final. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Se eu aumentar a frequência de limpeza da fonte de íons do TQ8040, né, um outro modelo da Shimadzu, e usar um tune de alta sensibilidade, eu posso ter uma performance parecida com o do 8050 em relação a dioxinas? Sim, a questão é que o 8050, o detector, ele tem essa diferenciação em termos de sensibilidade, então talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas sim, você consegue utilizar. O 8050 ele foi desenvolvido realmente para a questão das dioxinas, então a partir desse modelo, né, do 8050 é que nós conseguimos realmente garantir uma boa performance para a análise das dioxinas. Legal. Nossa próxima pergunta. No caso da farinha de peixe, a curva de calibração ela é realizada na matriz? Bom, eu nunca trabalhei, né, com a farinha de peixe, mas acredito que sim, né, que vai depender aí dos critérios de avaliação na validação, né, interna, né, do laboratório, mas geralmente sim, né, vai ser feita com a superposição da matriz. Certo. Eu acho que tem mais uma pergunta. Acho que tem mais uma pergunta, Rodrigo, só um minutinho. Tá, claro, sem problemas. Bem, eu não estou conseguindo colocar em tela, mas a última pergunta, na verdade, eu vou responder. A pessoa pergunta se é possível assistir essas nossas palestras novamente. Sim, esse webinar ele foi gravado e ele vai ser disponibilizado daqui a alguns meses, talvez, na nossa página e na página da Catalysis também, na versão on demand, né? Então, a pessoa vai poder assistir novamente, né? E ainda prestar atenção em mais detalhes para tirar mais dúvidas. Enfim, a gente está sempre disponível para receber as perguntas e dúvidas e sempre entrar em contato aí com os nossos clientes. Rodrigo, eu acho que é isso, nosso tempo está acabando também. Novamente eu agradeço a você, a Angélica, pela participação. Foram realmente palestras muito enriquecedoras, a gente recebeu bastante elogios, né, em relação ao evento, então a gente fica bastante feliz com isso. Espero vê-los novamente em algum outro evento. Então, em nome novamente da Shimadzu, em nome da Catalysis, em nome da LCTech, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco até o momento. Novamente relembro que toda a parte de material digital, nota de aplicação, catálogos, com todas as informações vão ser disponibilizadas no e-mail de vocês, junto com o certificado. Lembrando que agora, ao final dessa sessão, vocês também vão receber um formulário aqui na página mesmo, para uma avaliação, como foram as expectativas de vocês em relação à organização, se vocês têm mais alguma solicitação da equipe comercial, né, das 3 empresas. Então, estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. E então, novamente, em nome da empresa, eu queria agradecer a presença de todos, eu desejo uma boa tarde. Renato, muito obrigada. Angélica, thank you so much. Disponha, Rodrigo, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. Imagina. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Agradecemos a participação de todos. Um grande abraço. Tudo de bom. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Um abraço. Até a próxima. Abraço. Bye, bye, Angélica.